Olha, também foi aprovada a urgência para a proposta que trata da duplicata eletrônica e para o projeto feito para proteger os dados pessoais do brasileiro, como aqueles que estão na internet. Eu vou agora para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira, que está lá essa manhã. Carol, existe aí uma pressão para que se aprove medidas que resolvam logo essa situação, mas as medidas precisam de muito debate, é uma coisa que é difícil de resolver, então a gente precisa saber dos deputados qual é a expectativa para a votação dessa terça-feira diante desse cenário. Bom dia. Bom dia, Vera. Antes da gente falar em votação, a gente vai falar dessa ampla discussão que vai acontecer na manhã de hoje, quando o plenário se transforma em comissão geral. Ele recebe, então, podem usar a palavra no plenário, especialistas, autoridades no assunto, várias pessoas que foram convidadas para ajudar a debater esse tema tão complexo, né? Essa crise dos combustíveis que envolve desde flutuação internacional de preço do petróleo até os subsídios da Petrobras, também mudanças na legislação. Ontem o presidente Rodrigo Maia adiantou que pode sim ser colocada em votação a questão do marco regulatório do setor, que muda aí a questão dos autônomos, né? Dá uma regra, uma autorização mesmo, formaliza a situação dos caminhoneiros autônomos. A gente vai conversar sobre tudo isso com os deputados que estão aqui com a gente, o deputado Jorge Sola, que é vice-líder do PT da Bahia, e o deputado Wildo Rocha também está aqui com a gente, que é vice-líder do MDB do Maranhão. Deputado Jorge Sola, sua expectativa para essa discussão? Primeiro vamos falar da comissão geral. O que pode ser discutido aí? Esse marco regulatório que ontem o presidente Rodrigo Maia, esse projeto já está tramitando há algum tempo aqui na casa, isso pode ser de alguma maneira uma resposta para o setor? Olha, a única resposta possível, a única solução é mudar a política de preços praticada pela Petrobras. O que estão negociando só vai prejudicar a população brasileira ainda mais. De um lado, tirando impostos, que são recursos que iriam para a saúde, para a educação, para as políticas públicas. E do outro lado, olha o absurdo, a margem de redução no lucro dos acionistas, principalmente estrangeiros, que a Petrobras tenta garantir mantendo esse preço, quem vai pagar a conta é você, cidadão, porque o governo vai cobrir para a Petrobras qualquer redução que ela vai fazer no óleo diesel. Além disso, é bom lembrar que ninguém está falando de diminuir o preço do gás de cozinha, diminuir o preço da gasolina e dos outros derivados. Essa é uma crise anunciada, Carol. Há mais de um mês, eu falei aqui nesse plenário dessa casa, que o que estavam fazendo com as nossas refinarias era uma política suicida. As refinarias estavam há meses trabalhando com 40%, 50% de sua capacidade para deliberadamente aumentar a importação de refinados, garantindo a entrada no nosso mercado de combustíveis das multinacionais. Aumentaram a margem de lucro para exorbitante 150%, vou repetir, 150% é a margem de lucro que Pedro Parente colocou para ser cobrado, aumentando o preço dos refinados, para garantir que os amigos, os parceiros, os comparsas da Exxon, da Shell, da British Petroleum, pudessem ter lucro importando para o Brasil, através do nosso mercado, uma grande quantidade de combustíveis. Nós temos capacidade de refino para atender mais de 90% das necessidades. No entanto, hoje, o que houve é o contrário. Nós estamos deixando de refinar o petróleo para transformar em gasolina e óleo diesel para garantir a importação e mantendo os lucros dos acionistas, dos bilionários que compraram as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e também os lucros dos parceiros norte-americanos e de outras nacionalidades que ajudaram a dar o golpe de Estado. A conta está sendo paga e você, cidadão, que paga a conta do golpe. Deputado Wildo Rocha, as soluções propostas pelo governo e também essa possibilidade de discussão do marco regulatório do setor aqui na Câmara dos Deputados. Você acha que existe aí um caminho apontado para a saída dessa crise? Olha, a curto prazo tem que ser essas medidas paliativas. Mas o que nós temos que trabalhar é no sentido de acabar com essa crise, que essa crise é estrutural. Mas para acabar uma crise estrutural não é de uma hora para outra. As nossas refinarias que deveriam ter sido construídas nos últimos 10 anos não foram construídas. A refinaria de São Luís, de Fortaleza, a do Rio de Janeiro que não foi concluída, não foi feita ampliações. As nossas refinarias foram sucateadas, estão sucateadas. Deve-se graças a roubos que tiveram na Petrobras, acabaram com a Petrobras, furtaram e a Lava Jato é isso aí que prendeu várias pessoas estão presas. E a população agora paga por isso, porque nós estamos importando derivados de petróleo e nós temos autossuficiência em produção de petróleo. Pré-sal é um exemplo disso, mas infelizmente nós estamos jogando fora, o que nós estamos retirando e estamos mandando para fora.
o petróleo bruto. Estamos importando porque nós não temos refinaria suficiente para atender a demanda existente no dia de hoje. Então, infelizmente, é uma crise estrutural, medidas paliativas são tomadas e essas medidas paliativas você cobre um santo e descobre o outro. Você acaba jogando para o consumidor tudo isso que está acontecendo, que você vai diminuir o preço do diesel, você vai diminuir o preço do diesel na bomba, porque diminuir o PIS/COFINS interessa às distribuidoras. É somente as distribuidoras. Para o consumidor, o que interessa é diminuir lá na bomba. Porque no momento que você diminui o tributo e o distribuidor é que paga, ele não vai repassar para o consumidor. Então, o interessante é que seja subsidiado, não apenas o diesel, que o governo pague do Tesouro, subsidie lá, já que vai subsidiar o diesel, subsidie o diesel, a gasolina, o etanol e também o gás de cozinha. Mas aqui no momento nós estamos tratando do diesel. Então, subsidiando o diesel, eu acredito que é a solução paliativa, porque não resolve. Porque esse subsídio quem vai pagar é a população. Porque ele vai ter que refazer ou diminuir alguma oferta de serviço pública ou vai ter que aumentar algum tributo. Essa é a conta, porque não fecha. Se você diminui só a arrecadação, você tem que diminuir algum serviço. Mudança em tributação. Ontem o presidente Rodrigo Maia voltou a falar nisso, ele disse que deve conversar hoje com o relator da reforma tributária para tentar acelerar ou ver qual a possibilidade de votação dessa reforma tributária que vê esse panorama, né, de uma maneira mais complexa. Vamos ver o que ele falou. Combinei uma reunião amanhã com o deputado Raul, que é o relator da reforma tributária, para que a gente também possa, né, a partir de amanhã, fazer o debate da emenda constitucional da reforma tributária, colocar em votação daqui a alguns dias, porque esse é o debate. Que sistema tributário, por PEC, pelo menos deixar pronto na comissão. Que sistema tributário que nós queremos, né? Quem nós queremos tributar mais ou tributar menos. Somado a isso, com esse resultado, você também vai ter que fazer a segunda discussão. Uma grande reforma administrativa, onde você vai discutir o tamanho do Estado, o peso do Estado, né, na vida das pessoas, que são os impostos que nós pagamos. Nós chegamos num ponto que o governo federal tem poucos instrumentos para reagir, por exemplo, a uma crise como essa. E, para isso, serve o Legislativo. Deputado Jorge Sola, é o momento de se falar em reforma tributária? Dá tempo de falar nisso agora ainda esse ano? Eu acho até interessante, porque o governo vai tirar dinheiro da população para garantir os lucros dos acionistas da Petrobras que não pagam impostos sobre os seus lucros. Olha que coisa interessante. Em vez de taxar os impostos, com impostos, taxar os lucros e os dividendos, o Brasil é um dos raríssimos países no mundo que, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Quem mais ganha é quem menos paga imposto no Brasil. Agora, é bom deixar claro o seguinte, Carol. Nós estávamos alcançando a autossuficiência, não só por causa do pré-sal e ter o petróleo cru, mas porque estavam havendo investimentos para aumentar o refino. Os investimentos foram interrompidos e estão paralisadas as novas refinarias. Mas as refinarias existentes já asseguravam mais de 75% da necessidade do nosso mercado. Vou dar um exemplo da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que foi a primeira do Brasil. Ela está trabalhando há meses de forma deliberada e criminosa, a menos de 50% da sua capacidade. Então, eles que deram o golpe, tiraram a presidenta honesta, e uma das principais razões foi a riqueza do pré-sal, que estava avidamente tentada há anos de ser usurpada pelas multinacionais do petróleo, que já tinham feito até um acordo com o PSDB. Então, quem botou parente lá não foi Temer. Temer foi colocado pelos mesmos que colocaram parente na direção da Petrobras, com uma missão muito clara: entregar o nosso mercado para as multinacionais do petróleo. Isso significa entregar o óleo bruto, entregando quase de graça o nosso pré-sal, mas também criar preços e regular o mercado de forma que tivesse lucros a importação dos derivados. Então, não é verdade que nós precisávamos importar tanto. O Brasil nunca importou tanta gasolina e óleo diesel como agora, apesar de estar uma redução da demanda, inclusive pela crise econômica. Nós temos que garantir que nossas refinarias funcionem 100%. Tirar a presidenta Dilma, transformar o Lula no preso político, para garantir, entre outras coisas, os lucros dos acionistas internacionais e das multinacionais do petróleo. É um governo entreguista que está tentando viabilizar os lucros dos acionistas da Petrobras, principalmente da Bolsa de Nova York e as multinacionais petroleiras. Deputado Edu Rocha, voltando a falar de reforma tributária, você acha que é o momento e que pode ajudar a resolver o problema?
Eu acredito que sim. É o momento de discutirmos a reforma tributária. Tem 3 anos que esta casa, a Câmara Federal, numa comissão especial, discute uma reengenharia do nosso sistema tributário. Esse sistema tributário que nós temos hoje no Brasil, ele já faliu, é um caos, ele também contribui para a elevada carga tributária, para os preços altos que nós temos de produtos, inclusive de combustíveis. Nós implementamos uma carga muito alta tributária em cima do consumo e nós temos que mudar isso. Temos que tributar a renda, temos que tributar o patrimônio. O Brasil, diferente de outros países, ele tem a sua arrecadação quase 60% em cima do consumo. E isso prejudica a população, porque os mais pobres acabam pagando mais proporcionalmente que os ricos, na hora que ele vai adquirir a sua cesta básica, adquirir até mesmo óleo diesel, ou gasolina, querosene, qualquer que seja o produto ou serviço. E nós temos que corrigir isso. A proposta do Raul é muito boa, ela diminui essa grande quantidade de impostos sobre o consumo que nós temos para apenas 2. E se nós já tivéssemos com esse sistema implantado, com o IVA e o imposto seletivo monofásico, essa crise não aconteceria, porque o combustível seria taxado em cima, a tributação seria o imposto seletivo monofásico, que você teria uma agilidade de estar aumentando ou baixando a alíquota do tributo de acordo com a variação do produto. Então você jamais teria esses frequentes aumentos que aconteceram, que vieram acontecendo e com justa razão os caminhoneiros protestaram. Agora já não é mais em função dos caminhoneiros protestos, já em função dos empresários que querem tirar proveito disso. Mas, veja bem, a reforma tributária proposta pode até ser que se melhore. Eu acho que ela está boa, está azeitada. Os governadores, que alguns deles são contra, porque eles querem continuar do jeito que está, só arrecadando, arrecadando, arrecadando. Não quer saber de quem. Então, está pronta para ser votado. Entendo que ela soluciona não apenas essa questão da tributação em cima do diesel, em cima dos combustíveis, mas em cima de vários produtos, em cima do consumo. Rapidamente, para a gente encerrar, eu queria um comentário rápido sobre mudança de matriz energética. Estão confirmados aí a presença na comissão geral de todas essas autoridades que trabalham com biodiesel, com pesquisa também no setor de álcool. E eu também queria um comentário sobre as medidas provisórias editadas pelo governo. Então, a principal mudança que tem que ocorrer é retomarmos para a população, para os trabalhadores, a prioridade das políticas públicas. Nós temos que novamente colocar na condução desse país alguém que esteja do lado da população e não que seja um representante dos acionistas, do capital financeiro, dos banqueiros, dos rentistas. Por isso que Lula não pode continuar preso, ele será candidato e a população brasileira nas urnas estará reconduzindo os rumos desse país. As pesquisas de opinião, para desespero dos golpistas, colocam que a população brasileira quer que Lula seja o presidente da República. E isso significa retomar a Petrobras para os brasileiros, tirar da mão dos acionistas que os golpistas colocaram. E o problema dos impostos, é bom lembrar que Michel Temer, uma das primeiras medidas que ele tomou foi aumentar a CID. Mas não é o centro do problema, não são os impostos, são os impostores, que deram um golpe de Estado para garantir os lucros do grande capital financeiro. Se eles não tivessem botado a margem de lucro para 150%, como colocaram nos combustíveis, se eles não abrissem o mercado para mais de 80% de importação, e se eles não reduzissem enormemente e deliberadamente a produção das nossas refinarias, não era a questão tributária que ia ser decisiva sobre o preço dos combustíveis. O que está pesando é uma margem de lucro deliberada de 150%, a redução da produção dos refinados em nosso país e a entrega do nosso mercado às multinacionais. Esses impostores é que são os culpados da crise. Eu quero saber, Carol, quem vai pagar pelos milhões de prejuízos da economia, pelos milhares de frangos que tiveram que ser abatidos em Salvador, pelas pessoas que não estão podendo trabalhar, pelos empresários e empresas que não estão produzindo. Eu quero saber isso, porque acusaram a presidenta Dilma porque manteve o preço dos derivados do petróleo baixo. Eu quero ver quem é que vai cobrar de Temer e de Pedro Parente os milhões de prejuízos da economia nacional. Deputado Edu Rocha, sobre as medidas provisórias enviadas pelo governo, o senhor acha como é que vai ser a votação delas aqui? Qual a expectativa do senhor? E também uma discussão mais de fundo, né, sobre matriz energética também. Isso está em discussão? Exatamente. A matriz energética brasileira, ela tem um forte componente
do combustível, nós temos que alterar, embora a nossa energia elétrica hoje seja com a base hidráulica, mas nós temos que buscar alternativas. Nós mesmos temos apresentado algumas delas, inclusive na questão do sistema de abastecimento de água, que impacta diretamente no uso da energia, porque você tem forma de bombear menos a água para as residências do que a forma atual. E as empresas fornecedoras de água são os maiores consumidores de energia. Então nós temos que começar a olhar as coisas de uma maneira mais completa, não apenas de forma pontual. Então, essas discussões que vão acontecer hoje em relação ao preço dos combustíveis é importante. As medidas provisórias editadas pelo presidente Michel Temer, ela vem atender à reivindicação dos caminhoneiros. Eu vejo que são medidas provisórias que têm que ser aprovadas aqui na Câmara e no Senado, mas eu não vejo como solução de longo prazo. Como eu disse, apenas paliativa. Nós temos que trabalhar a reforma tributária e nós temos que melhorar a estrutura energética do nosso país. Essa sim é a solução. Deputado Edu Rocha, deputado Jorge Sola, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.